Um grande abraço a todos. Nós começamos agora a nossa aula sobre introdução à farmacologia, especialmente onde trataremos sobre a farmacodinâmica. Os fármacos e os aspectos que envolvem a farmacologia envolvem especialmente, a prescrição do fármaco, a administração do fármaco, que é o que vai garantir que esse fármaco seja absorvido em uma determinada dose. A partir dessa absorção do fármaco, o fármaco irá ser distribuído pelo nosso corpo através da corrente sanguínea. Denominamos isso de biodisponibilidade. Então, o fármaco é absorvido, pode ser metabolizado ou não já pelo fígado ao ser absorvido especialmente no intestino. Isso vai interferir na concentração do fármaco na corrente sanguínea. Quais são esses fatores, portanto, que interferem na concentração do fármaco? A sua absorção e se ele sofreu metabolismo hepático logo ao passar pelo fígado. Nós chamamos isso de metabolismo de primeira passagem. Então é interessante avaliarmos o quanto esse fármaco está sendo metabolizado e consequentemente excretado, e também as características da distribuição, ou seja, um fármaco ao entrar no nosso organismo, para ele se manter na corrente sanguínea, ele não deve ter sido de primeira, ou logo ao entrar, metabolizado e excretado. Portanto, ele está no sangue. Mas ao chegar no sangue, o fármaco também irá distribuir-se, ou seja, migrar para os tecidos, difundir pelos tecidos, o que já afasta o fármaco da corrente sanguínea, e para somente depois de ocorrer essa distribuição é que a concentração desse fármaco vai aumentando na corrente sanguínea, que é o necessário para garantir o efeito e restabelecer, portanto, a saúde do paciente. Então, nós dividimos a farmacologia em duas áreas muito importantes. Primeiro, a área da farmacocinética, onde nós vamos compreender fármaco vem de drogas, cinética de movimento, ou seja, tudo o que acontecerá em termos de movimento corporal, desde a absorção, a metabolização e também a excreção desses fármacos, ou seja, como a concentração da droga muda nos diferentes locais do organismo. E também falaremos, especialmente na aula de hoje, sobre a farmacodinâmica. Trataremos sobre as características da droga, a interação do fármaco com o receptor, trataremos alguns conceitos como a potência do fármaco, como a droga exerce seu efeito e qual a sua ação sobre as células. Então, para falar desse aspecto mais importante da aula de hoje, que é a farmacodinâmica, nós vamos nos deter à compreensão sobre a interação do fármaco com o seu respectivo receptor. Então, a farmacodinâmica, ela é a relação entre a concentração do medicamento no local de ação e o efeito. Então, já consideramos na farmacodinâmica que o fármaco está chegando no local onde eu preciso que ele chegue, e a partir daí nós vamos entender um pouco sobre como o fármaco irá interagir com aquela célula, restabelecendo a função que precisamos para também restabelecer a saúde. Então, o tempo, a intensidade dessa interação fármaco com o receptor vai garantir os efeitos terapêuticos, mas também os efeitos adversos. Para a compreensão dessa interação, basta, portanto, nós compreendermos que as moléculas, assim como é possível observar na figura, as moléculas, como neste caso a insulina, está promovendo a sua ação através da interação da mesma com o seu receptor, ou seja, o receptor de insulina. Então, para que haja ação da insulina, é necessária interações moleculares, neste caso da insulina com o seu receptor, para que todo o mecanismo intracelular ocorra, neste caso, promovendo maior
formação e inserção de canais para a glicose, e assim a glicose possa entrar nas células, né? Então, a compreensão da farmacodinâmica, através desse exemplo, é que a insulina só terá efeito se ela conectar com o seu receptor. E o tempo de conexão, tempo de interação, a quantidade de receptores que estarão ligados à insulina tem a ver diretamente com a eficácia da insulina, também com o efeito terapêutico, com a segurança da insulina. Então é importante estabelecer faixas de dosagens apropriadas para os pacientes e assim comparar alguns conceitos que vamos trabalhar na aula de hoje, como potência, eficácia e segurança dos fármacos. Uma diversidade de receptores ou uma diversidade de categorias de receptores existem e são nesses tipos de receptores que os fármacos agem. Ou seja, esses receptores que estão sendo demonstrados na figura, receptores do tipo associado a canal iônico, receptor no formato de proteína transmembrana, receptor ancorado diretamente a uma enzima intracelular, ou então receptores que estão dentro das células, eles são tipos de receptores, portanto, que serão alvos dos fármacos, seja para deixar esses receptores mais ativos, ou seja, para deixar esses receptores menos ativos. E assim, os fármacos conseguem modular, controlar os efeitos intracelulares. Então, nós vamos observar na aula de hoje, nas próximas aulas, que os fármacos podem exercer diversos efeitos em receptores com esses formatos e, assim, controlar o efeito da célula. Um dos primeiros conceitos, e não tão simples conceitos, que nós vamos trabalhar é sobre a constante de dissociação. A constante de dissociação tem a ver, pessoal, com o tempo que um fármaco ou que uma molécula permanecerá ligada ao receptor. Então, nós já percebemos que o fármaco ou o complexo fármaco-receptor é interessantíssimo para garantir o efeito, ou seja, quanto mais tempo o fármaco está ligado ao receptor, maior o efeito. Entretanto, as interações que mantêm o fármaco ligado ao receptor não são permanentes, são transitórias, ou seja, um fármaco liga e desliga. O fármaco liga e desliga e quanto mais ligado ele permanece, mais efeito. Então, para ter um efeito, ou para que o fármaco exerça seu efeito, é necessário que um número suficiente de receptores estejam ligados com o fármaco. Então, em algumas situações, nós vamos perceber que todos os receptores podem estar ocupados, mas nem sempre isso vai acontecer. Para isso é importante este conceito, o conceito da constante de dissociação, que é o quê? Desses fármacos e desses receptores, a proporção de fármaco que está ligada comparada à proporção de fármaco que está desligada dos receptores. Então, a gente vê aqui na fórmula, constante de dissociação é igual a concentração do fármaco ou ligante vezes multiplicado pela concentração de receptores, ambos livres, sobre a concentração do complexo ligante-receptor ou fármaco-receptor. Então, vamos aos pontos mais importantes. Quanto maior a quantidade desses receptores e fármacos livres, maior será a constante de dissociação e menor será o efeito do fármaco. Agora, perceba aqui pela fórmula que se a maior parte do fármaco estiver ligado ao receptor, nós vamos perceber que o valor que aumenta é do denominador. Isso garante que o fármaco dissocia menos. O KD, portanto, é um KD mais baixo, e um KD baixo, uma constante de dissociação baixa, significa que o fármaco se dissocia pouco. Ele permanece mais tempo ligado ao receptor, então constante de dissociação baixa significa um efeito melhor, um efeito maior, um efeito mais rápido. Então, isso tem a ver com potência do fármaco, que nós vamos discutir posteriormente. Então, em alguns casos,
pode haver o aumento do efeito de um fármaco em consequência do aumento da concentração do fármaco ou do receptor, ou até as duas coisas, né? Então, basta aumentar a quantidade de fármaco que eu posso ter mais fármacos ligados ao receptor e isso vai garantir um efeito maior. Portanto, nós encontramos algumas vezes gráficos como esse que vão associar ou ajudar-nos a associar um pouco, né, de conceitos ou de concentrações, né, das constantes de dissociação dos fármacos comparado aqui a um efeito, tá, desse fármaco. Nesses gráficos, nesse gráfico, por exemplo, nós comparamos dois fármacos, o fármaco A com o fármaco X. Nesse eixo X, nós observamos concentrações dos devidos fármacos A e X, enquanto no eixo Y, nós observamos aqui a proporção de fármacos ligados sobre a concentração de receptores livres. Essa linha tracejada aqui no 0,5 significa que neste ponto 50% dos receptores encontram-se ligados aos fármacos. E aí nós observamos agora no eixo X que tem uma determinada concentração na qual o fármaco A já liga ou já encontra-se ou já ocupa metade dos receptores. Enquanto existe também aqui no mesmo eixo X uma concentração maior necessária para ocupar 50% dos receptores em relação a esse fármaco. Então, o que nós podemos observar e comparar nesses dois fármacos? Em relação ao fármaco A, eu consigo ocupar 50% dos receptores com uma concentração menor comparado ao X. Ou seja, em outras palavras, com menos fármaco a ocupação de 50% dos receptores acontece mais facilmente, mais rapidamente. Isso significa por quê? Ou significa o quê? Que o fármaco A tem maior afinidade ao receptor. Enquanto o X, que tem menor afinidade, eu preciso de uma concentração maior de X para que uma concentração, pode observar no gráfico aí, cerca de 10 vezes maior de X para que os mesmos 50% dos receptores estejam ligados. Então, em outras palavras, o KD do fármaco A, ou a constante de dissociação do fármaco A, é menor, ou seja, se dissocia menos do que o fármaco X, portanto, a constante de dissociação do fármaco X é maior. Por isso, eu preciso de mais fármaco, né, para que 50% dos receptores estejam ligados. E aí podemos afirmar, então, que a constante de dissociação corresponde à concentração dos fármacos em que 50% dos receptores estão ocupados. Quanto menor o KD, mais facilmente os fármacos estão se ligando ao receptor. Quanto maior o KD, significa que o fármaco está se dissociando muito e permanecendo menos ligado ao receptor. Então, alguns conceitos nós podemos exercitar quando utilizamos, né, uma curva ou curvas semelhantes, agora não para falar somente do KD, da constante de dissociação, mas para associar estas curvas com o conceito de potência e com o conceito de eficácia. Então, o que seria, né, o que são esses conceitos? Observe só, potência diz respeito à concentração em que um fármaco produz 50% de sua resposta máxima, enquanto eficácia significa a resposta máxima produzida por um fármaco, ou seja, a quantidade adicional ou seja, quando a quantidade adicional de fármaco não aumentará mais a resposta. Então, são duas coisas que eu vou explicar melhor aqui olhando para o gráfico, né? Então, nós temos aqui um gráfico, apesar de ser semelhante ao anterior, vou voltar aqui rapidinho para você ver, né? No anterior, nós vimos um gráfico aqui, né, na linha X ou no eixo X constante de dissociação por receptores. Agora muda um pouco, observe. Aqui eu tenho mais uma vez, né,
a concentração dos fármacos, que vão sair aqui de 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 1 dividido por 10, 10 vezes, 100 vezes. Então, nós temos aqui um eixo X que fala sobre concentração dos fármacos e no eixo Y nós trataremos sobre a porcentagem de receptores que tem a ver com o efeito ou que tem a ver com a ação desse fármaco, né? Então, são as duas coisas aqui que nós vamos observar. Então, a primeira pergunta é: qual desses fármacos que consegue ligar a 50% dos receptores ou também consegue produzir 50% da resposta máxima com a concentração menor? O fármaco A. Então, eu posso dizer que o fármaco A, né, com a concentração menor, eu já tenho 50% de sua resposta máxima, enquanto para que X chegue a 50% de sua resposta máxima, então em Y aqui tem a resposta do fármaco, para X eu preciso de uma concentração maior. Isso diz respeito ao quê? Se A, e se em A eu consigo metade da resposta máxima com a concentração menor, eu digo que A é mais potente que X aqui neste gráfico, ok? Porém, quando nós falamos sobre eficácia, a eficácia está aqui em cima. À medida que as concentrações dos fármacos vão subindo, eu vou chegar a uma conclusão que, independente da concentração, ou quando essa concentração chega a uma concentração máxima, praticamente 100% dos receptores ficarão repletos, cheios de fármaco. Isso é eficácia. Ou seja, é a resposta máxima produzida, independente da concentração. A resposta máxima dos dois fármacos é a mesma e corresponde a praticamente 100% dos receptores preenchidos, encobertos. Isso significa eficácia, e nesse caso, a eficácia de A e de X é a mesma. Bom, então a partir daí nós trabalharemos na farmacodinâmica um pouco de relação dose e respostas quantais. Isso é muito importante para determinar um pouco ou para relacionar com a eficácia e também com a segurança dos fármacos. Em estudos, desde as fases pré-clínicas até nas fases clínicas, especialmente nas pré-clínicas, já são observadas dosagens do fármaco, aqui você encontra no eixo X dose, e aqui porcentagem de indivíduos que respondem a essa dose, né? Então você observa aqui que nessa figura acontece algo interessante na dosagem de 100 microgramas por quilo a 400. O que acontece, né, nessa dosagem aqui de 100 a 400? Nós encontramos aqui uma grande parte de indivíduos, né, uma grande porcentagem de indivíduos que respondem aos fármacos, né, ou que têm uma quantidade interessante de resposta. Entretanto, nós temos que observar alguns fatores aqui, especialmente quando a concentração chega a 50%, mais uma vez aqui, tanto a 50% do efeito, quanto aqui nessa linha verde, que significa o L de letalidade. Então, vamos interpretar essas siglas, né? Primeiro, o ED50. E segundo, na linha verde aqui, o LD50. O que eu interpreto aqui para um fármaco que tem dois efeitos hipnóticos, principalmente o efeito que eu quero, que é o efeito hipnótico, mas esse efeito hipnótico de forma exagerada pode levar ao óbito, à morte, né? Então eu encontro aqui que em 100 microgramas por quilo, eu tenho, né, 50% da população, ou 50% dos indivíduos respondem promovendo, ou seja, o fármaco aqui promove em 50% dos indivíduos o efeito hipnótico a 100 microgramas. E à medida que essa concentração aumenta, né, mais indivíduos vão responder ao efeito hipnótico, até 200 microgramas. Qual que é o problema? O problema é que a partir de 200 microgramas começa a haver um risco, o que nós chamamos de letalidade. Então, a partir de 200 microgramas, a porcentagem de indivíduos, olha aqui de 200 a 400, a porcentagem de indivíduos que levam ou que desenvolvem uma resposta letal ou fatal vai subindo até 50%. Então, o que é o LD50? Dose letal mediana, né? Ou seja, em 400 microgramas por quilo, 50% dessa população testada morre. Então, nós temos um problema aqui.
A dosagem segura do fármaco ela é estabelecida por gráficos como esse. Neste caso, a dosagem segura é segura e eficaz, né? De 100 microgramas por quilo a 200. Por quê? Porque a partir de 100, mais de 50% dos indivíduos desenvolverão a resposta que eu quero em relação a esse fármaco, que é um fármaco hipnótico. Entretanto, até 200, ou entretanto, mais do que 200 microgramas, já começa a aparecer um efeito letal, que não é o que nós queremos. Ok? Então, o objetivo de gráficos como esse é generalizar esses resultados para uma população e aí poder aplicar, né, esses fármacos para uma população maior. Tudo bem? Pois bem, então começamos aqui a estabelecer algumas relações sobre os fármacos ligados aos receptores. Muito bem, na farmacodinâmica há uma relação muito interessante entre essa interação fármaco com receptor, de forma que o fármaco, como eu já disse anteriormente, ele pode deixar o receptor mais ativado, ou o fármaco pode colaborar para que o receptor fique menos ativado ou menos ativo, do jeito que você preferir falar. Então, nós vimos aqui um exemplo, né, de um receptor transmembrana. Aqui a proteína G que está acoplada intracelular, e nós temos aqui um efeito da adrenalina, que vai causar o relaxamento da musculatura brônquica, ou seja, a broncodilatação. Quando a adrenalina entra em contato com o receptor, ativa uma via de quinases que vai promover o relaxamento da musculatura lisa. Muito bem. Então, pensando nesse exemplo, esse receptor pode estar mais ativado. Se ele estiver mais ativado, maior relaxamento. Se ele estiver menos ativado, menor relaxamento. E a partir daí, os fármacos são construídos para agir influenciando no receptor. Ou influenciando, como você pode ver aqui na figurinha de asterisco, a forma do receptor ativo, ou influenciando a forma do receptor inativo. Então, quando o fármaco for denominado fármaco agonista, significa que esse fármaco está favorecendo a forma ativa do receptor. Quando um fármaco for chamado, portanto, de antagonista, significa que ele está favorecendo a forma inativa do receptor. Então, fármacos mais potentes, como nós já discutimos anteriormente, fármacos mais potentes, eles têm mais afinidade aos seus receptores e um menor KD, ou seja, dissocia menos, fica mais tempo ali ligado, agindo, influenciando aquela célula. E aí a gente pode trabalhar aqui alguns conceitos de fármacos agonistas e antagonistas. Como você pode perceber nesta figura, uma figura clássica da farmacologia, na parte superior aqui nós observamos um receptor, um sítio de ligação, que está um pouco aqui, né, na primeira figura acima, e ao lado um sítio alostérico. Então nós observamos na letra B que existe aqui uma molécula agonista. O que está acontecendo com essa molécula agonista? Ela está se ligando no seu sítio de ligação para favorecer o estágio ativo do receptor, promover o efeito desse receptor ativado. Por outro lado, existe aqui, pessoal, algumas drogas que podem agir dessa forma aqui, como um antagonista competitivo. O que é um antagonista competitivo? Ele liga no sítio de ligação, ou seja, no local que era para o antagonista ligar. Que era para o agonista ligar. Então, esse antagonista competitivo, ele age bloqueando o sítio de ligação, impedindo a ação do agonista. E aí, como você vê na imagem C, o agonista está ali tentando ligar e não consegue, porque tem um antagonista ligado no mesmo local. Por outro lado, alguns fármacos serão antagonistas não competitivos. Olha na figura D. Na figura D, você observa que o antagonista não está ligado no sítio de ligação. Ou seja, o agonista deveria ligar lá. Porém, alguns antagonistas, mesmo não ligando no sítio de ligação, eles vão alterar as moléculas de receptores, transformar o sítio de ligação de forma que o agonista não consiga ligar da mesma forma. E aí nós teremos aqui alguns efeitos, tá? Primeiramente, no gráfico A, eu chamo a sua atenção para o efeito do antagonista competitivo.
Como há, então, ação de uma outra molécula competindo com o agonista pelo mesmo sítio, nós vamos precisar de uma concentração maior, né, de uma determinada molécula agonista para que aquele agonista tenha um efeito. Ou seja, o fármaco, nesse caso, pode ser o antagonista competitivo. Então, o objetivo desse antagonista competitivo é diminuir o efeito do agonista, né? Então, como você pode observar aqui, a redução da eficácia do agonista. Ou seja, o agonista, no exemplo competitivo, o agonista vai ter menos efeito, né? Ele vai ter uma redução da eficácia, porque a concentração de agonista já não está sendo suficiente para desenvolver a mesma resposta, uma vez que tem outra molécula ali agindo. Enquanto no antagonismo não competitivo, há um ponto importante, um ponto importante para nós lembrarmos, né? Ainda no exemplo A, de antagonista competitivo, se houver um aumento da concentração do agonista, mais agonista, mais agonista, mais agonista, ele pode voltar a ganhar essa competição e chegar a um efeito máximo desse agonista, ok? Então, depende aqui da concentração. Enquanto se houver a ação de um antagonista não competitivo, isso levará a uma mudança no sítio do agonista, por mais que você aumente a concentração do agonista, o efeito máximo ele não chegará a acontecer, porque o sítio foi modificado. Não é a concentração do agonista que está fazendo a diferença, mas a diferença está no sítio de ligação no receptor que foi modificado pelo antagonista não competitivo. Então, aqui nós vamos ver uma redução, né, dessa eficácia que nós discutimos aqui. Então, aqui altera a potência na letra A e na letra B nós temos uma redução da eficácia do fármaco. Então, alguns fármacos podem ser antagonistas competitivos. Eu mostro aqui primeiramente a simvastatina. A simvastatina, ela é um antagonista dessa enzima do metabolismo dos colesteróis aqui, ó. A enzima HMG-CoA redutase. Essa enzima que está sendo mostrada aqui, o que ela faz, né? Ela é responsável pela construção de uma molécula, né, pela produção de uma molécula denominada mevalonato. Se você inibir competitivamente a ação desta enzima, você terá menos mevalonato, consequentemente menor produção de colesterol. Então, é um exemplo das estatinas, né, como a simvastatina, de uma inibição competitiva. Ok? Temos outros exemplos agora de inibição não competitiva, como alguns anti-inflamatórios ou antipiréticos que podem agir inibindo enzimas da cascata de inflamação, né? Nós observamos a inibição de enzimas associadas tanto ao ácido araquidônico quanto à síntese de prostaglandinas. Se houver inibição de enzimas envolvidas na síntese dessas moléculas, as moléculas pró-inflamatórias vão diminuir e a inflamação irá diminuir, ok? Então, a forma de ação desses fármacos nessa via de inflamação é diferente da apresentada anteriormente em relação ao sítio, né? Aqui tem competição pelo sítio ou pelo local de ação da enzima. Aqui não. Aqui há uma ação num sítio próximo, mas que vai influenciar na ação das enzimas. Ok? E aí, nós podemos falar de outros conceitos, como agonistas parciais e também agonistas inversos. São duas classificações importantes, né? O que é um agonista parcial? Ele liga um receptor em seu sítio ativo, ou seja, ele vai ligar ali no mesmo sítio, porém produz apenas uma resposta parcial, mesmo quando os receptores estão ocupados. Ou seja, ele acende o receptor, mas ele acende de forma moderada. O agonista parcial, então, ele pode atuar de forma parecida como um antagonista competitivo. Por quê? Porque ele liga no sítio, porém ele não deixa que o seu receptor esteja na sua forma máxima,
de atividade, ok? Enquanto o antagonista inverso, ele promove, então, algumas reações que podem agir de forma semelhante ao antagonista competitivo também, que é o quê? A principal função, reduzir a potência das moléculas agonistas. Então, ele desativa os receptores, mesmo na ausência do agonista, ou seja, mesmo que o agonista não esteja ali para interagir com o receptor, essas moléculas chamadas de agonista inverso já vão deixar o receptor basicamente inerte, inativo, anérgico, não sem resposta. Ok, pessoal? Então, um resumo que nós vimos aqui na nossa aula de hoje, ele diz respeito, portanto, desses aspectos, dos aspectos que envolvem atividade, a interação de um fármaco com o receptor, que envolve a potência do fármaco, que envolve a eficácia do fármaco e as interações dos fármacos com os receptores, dos agonistas e também os tipos de antagonismo. Então, essa figura, ela vai dizer para a gente o que um agonista faz. Observe só aqui no gráfico de azul, o agonista, à medida que aumenta a concentração dele, vai haver um efeito máximo. Quando nós observamos a presença de um antagonista competitivo, eu preciso de maior concentração do agonista para garantir também esse efeito máximo. Percebe que demora mais concentração para que o agonista ganhe essa tal competição e promova o mesmo efeito máximo. Temos aqui de laranja mostrando aqui o efeito de um agonista parcial, ou seja, ele liga, Ele liga no receptor, porém ele liga no receptor impedindo que o receptor se expresse na sua forma de máxima ativação. E nós temos aqui outros exemplos, como o agonista inverso, e algumas associações ainda do agonista inverso com o antagonista competitivo, o que pode sim gerar uma redução significativa do efeito do agonista em concentrações maiores. Então, agradeço você ter acompanhado a aula, espero ter contribuído aí. Esse, então, é o capítulo onde nós trabalhamos a farmacodinâmica, a interação do fármaco com os receptores e suas consequências. Muito obrigado a todos.